O alinhamento energético, ele vem de diversas formas e de diversos lugares, né? Do Oriente, do xamanismo brasileiro, enfim, né? Uhum. Todas as partes do mundo têm algum formato de alinhar as energias, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E o tema de hoje é exatamente isso, né? Isso, Eu na descrição, na divulgação, eu falei muito da questão do chakra, mas na realidade o isso. chakra é o ponto final, na realidade, né? Porque você vai contar todo o trabalho desde a origem, né? Da onde veio Um até o pouquinho só. final, né? Isso. Eu vou falar um pouquinho da origem, para contextualizar, de certa forma, Tá. porque é uma hora só, né? E se a gente falar em energia, a gente teria noites e dias, porque é um assunto super interessante e Sim, que acredito que assim, a partir do momento que a pessoa entende, ela muda até o olhar sobre si mesma, sobre o mundo, sobre as pessoas, né? perfeito, perfeito. E esse alinhamento energético em especial, ele entrou na minha vida de forma muito surpreendente, né? Durante a pandemia, eu comecei a fazer um curso de constelação para trazer a pandemia para o online, né? Sim. E eu gostei muito do curso. E nesse que é a constelação que eu faço hoje, que é a constelação sistêmica dinâmica, que você Uhum. já até participou, né? Sim, sou E viu que ela é testemunha. um pouquinho diferente, né? E eu Daquilo que. super recomendo, porque Obrigada. é muito legal. Tem uma atividade que não é normal, não é normal não é muito, não é feita, né? Na constelação tradicional, vamos dizer assim, Isso, e que é maravilhoso, é uma coisa muito legal, que dá mais confiança ainda no resultado, porque você vê que a isso. coisa funciona, né? Exato. E assim, a gente nem pode dar nenhum tipo de spoiler, porque Não, não pode. como ela é uma expressão do inconsciente, se a pessoa Sim, está sabendo, ela vai usar o julgamento, aí não vai sim, funcionar. sim. E o alinhamento energético, ele entra também nesse sentido. Quando eu estava fazendo esse curso de constelação sistêmica dinâmica, eu ouvia muito as minhas colegas de curso, né, fui online, falando do alinhamento energético, quando ia ter o Uhum. curso e tudo, e eu fiquei muito curiosa. Quando terminou, eu consultei a minha professora, que é a que desenvolveu a técnica da dinâmica, e eu acabei entendendo que o alinhamento foi a base, né, que ela usou e que ela trabalhou muitos anos, e foi pela técnica do alinhamento energético que ela Uhum. chegou à constelação sistêmica dinâmica, porque Entendi. o alinhamento energético tem muito a ver com, com todos esses padrões que a gente Uhum. trabalha em termos de alinhamento, padrões encalacrados, coisa que a Uhum. gente fica ali presa e a nossa vida não caminha. E esses padrões, no caso do alinhamento energético, é um pouquinho diferente da constelação, ele vai trabalhar não só com as memórias, né? Mas ele vai trabalhar com o que a gente chama de mensagem bruxa. E, assim, bem entre aspas, o bruxa, porque não com uma conotação negativa, mas como se Sim. fosse uma bruxinha passeando numa vassourinha aqui na nossa cabeça, né? Aham. E aqueles pensamentos repetitivos, aquilo que você puxa do externo também, que fica Uhum. pairando à sua volta e você não consegue se livrar. Energia de outras pessoas, formas, pensamento que a gente tem, que às vezes bastante negativo, até mesmo sobre nós mesmos. Então, ele vai trabalhar com todos esses conteúdos do dia a dia mesmo, Uhum. né? Uhum. Dos nossos embates, dos nossos desafios, das nossas dificuldades. Então, tem uma coisa mais prática, mais dinâmica, mais do cotidiano mesmo, né? Perfeito. E o alinhamento energético, ele não é nenhuma novidade, né? É, acho que assim, a ciência já comprovou, né, milhares de vezes que existe energia, que nós somos energia,
que tudo que está à nossa volta é carregado de energia, né? Então a gente já entendeu. E a minha melhor explicação sobre energias foi você que deu, você precisa fazer uma live sobre o assunto da terapia quântica, porque eu jamais vou esquecer. Não se esqueça, hein? Não. Pensa nisso. Tá bom. E o alinhamento energético, como veio, né, de uma origem que também tem a ver com constelação, o organizador dessa técnica, vamos dizer assim, do formato, de uma condução de fazer, não que ela tenha uma regra fixa, mas existe uma dinâmica para chegar a um determinado resultado que seja positivo. Sim. Foi um farmacêutico que Tá. também era agrônomo, pesquisador de ervas medicinais, um homem da ciência, não era um esotérico, né? E Sim. para O aí, nessa, Aloísio, né? o O Aloysio, Aloísio. Luísio Nascimento. É dele que saiu essa raizinha desse formato de alinhamento energético que eu faço. E ele, Entendi. como pesquisador de ervas medicinais, ele se dedicou 15 anos ao estudo das ervas, e para isso ele percorreu as tribos indígenas de norte a sul do país, Uhum, uhum, aprendendo como é que era a utilização das plantas medicinais, e com isso é claro que ele acompanhou os rituais de pagelança dos nossos uhum, xamãs brasileiros, nossos uhum. ancestrais, né? E como é que funcionava o ritual de cura, entre aspas, né? E os índios, desde que, né, já estavam aqui, na verdade, né, quando fomos Sim, descobertos, eles já sim. tinham uma técnica que levou muito tempo para a ciência se dar conta, e hoje a gente ter conhecimento dos corpos energéticos que nos compõem. Perfeito. E a partir desse conhecimento, e eu vou trazer umas palavrinhas aqui que são xamânicas, que é um entendimento xamã sobre nós, que eu acho, para mim, assim, foi muito agradável ter conhecido, né? Que a percepção do xamã é que nós, né, somos feitos de uma alma, de um espírito, né? E que Uhum, cada vez que a gente sofre uma perda, uma decepção, uma frustração, uma tristeza, um pedacinho da nossa alma é roubado. Sai aquele pedacinho. Só que ele não vai embora, ele não nos abandona, não. Ele fica uhum, girando por aqui, né? E o papel uhum, do xamã é pegar aquele pedacinho perdido que não se uhum. integrou à nossa essência e reintegrar. E está o tempo todo reconstruindo a nossa alma. E o alinhamento energético, ele é bem isso. Ele Que é uma legal. reconstrução diária da nossa alma, da nossa essência, todo dia buscando o nosso melhor, né? Com as dúvidas, com as Uhum, dificuldades. uhum, E foi isso que a Luísa fez. Né? Quando ele, entre as idas e vindas, ele pensou que eu preciso levar essa medicina da floresta para o urbano, uhum, para a selva de pedra. Então ele uhum, começou a juntar esses conhecimentos da integração dos nossos campos uhum. energéticos e fazer um consultório. Então acabou perdendo a característica da natureza, porque somos urbanos. Sim, sim. E a natureza, hoje, para nós, é mais uma maneira de sair para descansar, Uhum, para sair da rotina e do cotidiano. E super uhum. deu certo. Ele teve alguns seguidores, esses, muito poucos. Tem muito pouca coisa escrita sobre isso, né? Ok. Muito pouco material. É interessante porque essa técnica, ela não entrou direto no Brasil. Ela foi para a Tá, Alemanha, tá. ficou muito tempo entre a Alemanha e Espanha, e depois que ela se fortaleceu aqui no Brasil. Então faz pouco tempo, não tem quase material escrito. Enfim, e é nesse contexto, né, que termina a Tá, pandemia, e eu tá. precisava fazer alguma coisa. Eu falei, eu Uhum. preciso tirar uns dias para eu cuidar de mim, né? Agora que Sim, a gente está podendo voltar à vida sim. normal, eu vou fazer o curso do alinhamento energético que eu ouvi falar. E aí foram 10 dias de imersão num espaço aqui em São Paulo que parecia uma oca mesmo, porque o local era de vidro e tudo com árvores em volta. Que E legal. eu me apaixonei, me encantei.
E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, Sim, tá? sim. Então, um minutinho, desculpa. Boa noite, quem entrou. Ótimo. Boa noite, pessoal. Quando a gente fala de alinhamento energético, o nome é bem claro. Tá, Alinhamento de energias. tá, tá, E aí, né? Parece tá. que no dia a dia a gente não tem essa percepção de energia enquanto vida. A gente Sim. tem, a gente nem percebe que o sol é uma energia Uhum. que atua sobre nós, uma energia que não tem matéria, né? E é muito difícil a gente trabalhar com a não matéria no nosso dia a dia, né? A No gente trabalha com tangível, né? No isso, com o tangível, né? palpável, com o O palpável. palpável. Então, a nossa preocupação é com o quê? Com o corpo físico, Uhum. né? Corpo físico, Sim. né? E quando aparece uma enfermidade, um desequilíbrio, seja físico, seja mental, seja emocional, seja espiritual, a gente Uhum. vai e busca socorro em algum tipo de terapia, muitas vezes, né? Mas a gente sequer pensa no que é que está sendo tratado. Porque a Uhum. matéria é fácil, você faz um corte, você cura, Sim. você dá ponto, você toma um antibiótico. A matéria, a gente trabalha com matéria, né? Coisas, Verdade. uma energia condensada, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim. E as outras energias, né? É. Quando as pessoas vão receber um reiki, um passe, um jurei, uma barra Uhum. de access, ela nem Uhum. lembra que não é o corpo físico dela que está sendo tocado, é um outro corpo, né? Sim. E eu gosto de explicar esse outro corpo de uma forma bem simples, até assim, né, meio lúdica, para falar dessa energia que nós vamos Uhum. tocar. Eu sempre imagino que nós somos um coco verde. Não seco, Certo. porque o seco é muito seco, mas assim, um Sim. coco verde, né? Sim. Então, o nosso corpo físico é aquela partinha branca de dentro, Uhum. né? Que Uhum. envolve. E dentro tem o quê? Água, que é o que a gente tem aqui dentro. Água, Sim. né? A gente tem setenta por água cento circulando, 70% de água. Então, Sim. nós temos aquela casquinha, aquela parte, né? Que as pessoas Sim. falam a carne do coco, né? Sim. E que Sim. é pequenininha, com água dentro. Em volta, né? Dessa parte branca, vamos dizer assim, a gente tem um emaranhado, né? Quando a gente corta um coco verde, ele Uhum. abre assim em fios, né? Sim. Sim. Ele é todo. E é isso, nosso corpo energético, ele é uma trama de vários emaranhados de energia. E essa energia, por estudos, ela é composta, ou feita, ou produzida por água, moléculas de água. A nível de qual água? O vapor. Por isso que a gente não consegue pegar aqui, né? Ela ocupa de 20 a 30 centímetros aqui, né? Pelo que mede, mas a gente, ó, não pega, né? Então a gente Sim. não Sim. acredita, porque ela é uma espécie de vapor, uma entrelaçada na outra, né? Aqui Caramba. a parte verde do corpo, né? Aquela que a gente enxerga, a nossa camada áurica mais externa, é uma camada chamada de mental. Ou Tá. seja, todos os nossos outros corpos, emocional, espiritual, físico, e aí no mental tem uma divisão, mental inferior, superior, mas a gente não vai entrar em detalhes. Quem sabe um Tá. dia uma live só sobre isso, né? Sim. Sim. Mental. Então é o nosso mental que produz tudo. Ele pega, vamos pensar no corpo? Ele pega aqui do nosso corpo, da mente, e vai Tá. até os pés. Então é essa aura que une a terra ao céu, aos nossos pés. Então, a mente é tudo. A gente Entendi. acha, mente é tudo. Mente é tudo. Essa última camada é mental. É aí que ficam, né? As coisas paradas, acumuladas, isso que a gente fala dessas mensagens que às vezes Sim. ficam aqui permeando. Sim. E
nesse emaranhado de fios que se entrelaçam, existe um sistema muito conhecido que se chamam chakras, Sim. que são centros de energia, mas com formato de roda. Por isso que chakra significa roda. Uhum. E dando outro exemplo bem grosseiro mesmo, esses chakras parecem um ventilador, esses ventiladores redondos que tem as Sim. pás que ficam Que fica girando e girando. faz isso aqui, ó. De repente a gente nem entende mais ó, o que está acontecendo aqui, né? Sim, 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 sim. né? Acho que ficou claro aqui, né? Sim. E é isso, essas rodas, elas se comunicam com esse corpo de energia, e são essas rodas que fazem com que a gente receba energia e que a gente Tá. libere energia. Uhum. E esse corpo áurico, ele é super perceptível, né? Quando uma pessoa se aproxima da gente, está até uma distância, nem toque, você fala, não gostei. Aí essa pessoa me deu um arrepio, né? Como que a gente entende isso? É esse corpo. E como ele é mental, ele vai fazer o quê? Julgar. Sim. Ai, Uhum. não gostei. Ai, eu gostei. Nossa, ai, não me sinto bem do lado dessa pessoa. Nossa, eu quero abraçar essa pessoa, me faz tão bem. Então, são os nossos corpos áuricos que interagem o tempo todo e trazem Perfeito. para o nosso mental o julgamento, né, de tudo isso. Uhum. Uhum. Me sinaliza aí se está complicado, Ed. Não, não, não. Para mim tá ok. Não tá, não? Pessoal, qualquer dúvida, vocês mandem as perguntas que eu passo para ela, tá? E é nesse campo sutil ou aura que as pessoas Sim. falam, que na verdade é um halo de luz, né? E a gente Sim. até vai lembrar os santos, as santas, os anjos, sempre tem Sim. aquele alinho aqui, né? E que já Sim. é uma representação disso. Quando a gente vai alinhar energeticamente, é aí que a gente utiliza, né? Todas as técnicas para alinhamento energético, elas trabalham com não matéria. Então, o Certo. que alinha esses nossos campos? Tudo que é vibracional. Tá. Som, né? O som é uma Ok. vibração que caminha, Sim. né? Sim. Aquelas moléculas, né? Vou dar o Sim. exemplo do som, é tudo mais ou menos parecido, que caminha, que chega para a gente através da audição, do ouvido, vai para o cérebro interpretar. Ai, é ruim, ai, é bom, ai, eu não gosto disso. Aí o cérebro vai interpretar. Em qual camada? Sempre na Na casquinha verde, mental. na mental. E aí ocupa tudo, né? Aquele medo que às vezes, ai, dá Uhum. né, aquela sensação, um frio na barriga e tudo. Então, tudo vem em formato de sensação. Então, toda essa parte não material nossa, ela só é tratada com não matéria. Então, Tá. som, Oi, luz, Andréia. a cromoterapia, né, que trata a luz, o sol, né, Uhum. agrega a vitalidade física, nos ajuda muito. Uma outra coisa que eu acho incrível, que as pessoas falam, é o lixo, são os cristais. Cristais são agregados de minerais, de uma série de partículas, que eles ficam o tempo todo emanando. É uma pilha desencapada, ali, Sim. emanando, recebendo. Então, eles também conseguem fazer um bom alinhamento, né? O que Perfeito. vem pelo olfato também consegue, né, pelas vias olfativas, atinge diretamente o cérebro, nossas memórias. Né? Perfeito. Então, tudo isso vai trazer o bem-estar, né, Uhum. energético. Automaticamente, vai para o nosso corpo físico. Perfeito. E como é uma liberação dar e receber, vamos dizer assim, quando o nosso corpo físico é beneficiado com um bom tratamento em questões de doença, quando a gente se alimenta bem, também é curativo. Uhum. Né? Uhum. Quando a gente traz benefícios para o nosso corpo físico, automaticamente ele leva para os corpos sutis. E quando Ok. os nossos corpos sutis recebem bons alimentos, ele leva para o nosso corpo físico. Eles estão integrados, né? O Um leva, tempo o todo. outro trouxe. O tempo todo. Então, o que eu
né? Quero que fique bem claro que são duas formas bem diferentes de alinhar o corpo. O físico com o que é material e o corpo Sim, não físico com tudo que é vibracional, né? perfeito. E são justamente nesses chakras que fazem essa troca direta com o nosso externo, porque eles estão ligados a quê? São milhares de chakras, mas se estuda ou se usa 7 principais. Perfeito. Porque são os Os 7 que estão. conhecidos, né? Isso, por que que eles são principais? Porque eles estão ligados diretamente a órgãos, vísceras do nosso corpo, glândulas endócrinas. Então, né? Não sei se você sabe, nossos chakras, eles nascem junto com os nossos órgãos, ainda na barriga da nossa mãe, à medida que o coração vai se formando, o chakra cardíaco também se forma. Então, Que ele legal. vai ser. E onde está o bebê? Em que ele está envolto? Água. Sim, Água. sim. E aí que essa não matéria vai também se constituindo, né? Por isso que ela tem esse formato com muita Uhum, água. uhum. E são nesses campos que nós atuamos. Por quê? Porque ele está diretamente ligado ao nosso corpo físico, Perfeito. né? E cada um deles movimenta uma emoção, Uhum. né? Por exemplo, o nosso primeiro chakra, que é o que a gente chama de básico, que ele fica Sim, bem na base da coluna, o que ele sim. movimenta em termos de emoção? Medo. Tá. Medo. Por isso que a gente treme nas pernas, né? Quando alguma Sim, coisa, né? Ai, tremeu na base, né? Tremeu, ficou com medo, né? sim, Mas ao sim. mesmo tempo, ele impulsiona a coragem. Então, Tá. todos eles têm um pulsar positivo, mas um pulsar negativo também. Então, né, Claro. o segundo chakra, que eu acho muito interessante, o que ele movimenta? As nossas culpas. Tá. Por outro lado, ele nos favorece o mundo das sensações. É um chakra sexual do prazer, né? Do sentir Sim. a vida pulsando na pele. Mas aí tem a questão católica, não só católica, né? Agora eu fui talvez um pouco preconceituosa, Cristã. mas tem Cristã. cristã, né? Do pecado, do Sim, sexo. sim, E sim, aí o sim. mundo das emoções se prejudica, né? As sensações se prejudicam e eu vou para a culpa. E isso eu vivi a diferença quando eu morei no Japão, porque as filosofias e religiões asiáticas do Oriente, lá da Ásia, eles não têm essa culpa ligada ao sexo. Não Não, existe não, isso. não. Eles não fazem nenhuma ligação do sexo à culpa. Isso é Não, muito e nem ao do pecado, cristianismo, nem ao e nem ao pecado. pecado. E Exatamente. o É nosso algo chakra, natural, isso, natural para natural, eles. natural. E nosso chakra sexual fica exatamente em cima dos órgãos genitais. Sim, sim, Então tem a questão da castração de tudo isso, né? sim. Então, cada um deles, acho que eu vou falar rapidinho, cada um dá tempo, né? Depois eu Claro, encurto um pouco claro, mais, porque eu acho claro. interessante. Sim, E o segundo chakra, que ele fica um pouquinho abaixo do nosso umbigo, ele vai trazendo essa culpa e, ao mesmo tempo, prazer do mundo das sensações. O nosso perfeito. terceiro chakra, ele fica na boca do estômago, né? Que é um chakra que a gente chama de chakra plexo solar. Ou é o Perfeito. chakra do nosso poder, né? Quando a gente faz Sim, sim. para o mundo, a gente libera. Esse é o famoso que o pessoal põe um esparadrapo no umbigo para fechar, não é isso? Ele fica um pouquinho mais, ele fica um pouquinho mais para cima, mas como o umbigo tem muitos centros nervosos, ele Sim, pega o sexual e pega o plexo solar também. sim, sim. Nesse, a gente guarda a raiva, o Tá. ressentimento e sabe aquela sensação do pouco valor? Quando você não Sim. sabe se valorizar e não sabe valorar o seu trabalho, é aí Uhum, que mora. entendi. Por outro lado, ele trabalha o seu poder pessoal, Tá. tá? Os dois juntinhos ali, o sexual com o plexo solar, ele traz um poder de sedução, Sim, né? sim, Muito muito, verdade. interessante, né? Sim. O nosso quarto chakra, que é o cardíaco, o emocional, ele é responsável pela mágoa, pela sensação de amargura. Por outro lado, ele também é responsável pela alegria. Sim.
Uhum. Então, percebe que os dois Todos trabalham, eles. todos Sim. eles trabalham os dois lados, o equilíbrio e o desequilíbrio. Uhum. Isso só na parte emocional, né? O quinto Uhum. chakra que fica aqui nessa partezinha, né, nesse Da buraquinho, garganta? isso é o chakra da garganta, o laríngeo. Ele que trabalha com a nossa comunicação. Então, ele Sim. fala da verdade e da mentira, enquanto positivo e negativo. Ele Sim. fala do nosso auto-engano. Olha que interessante. Hum. Ele também trabalha as nossas frustrações. Mas como é, mas também trabalha as nossas verdades, a nossa conexão clara com o mundo, o nosso ser visto e entendido pela palavra, pela escrita, pela arte, por tudo isso, por toda a forma de comunicação. Ele é um chakra extremamente importante. Eu acredito que ele seja o mais importante de todos. O sexto chakra, que é esse que a gente trabalha no alinhamento energético, que eu vou contar daqui a Sim. pouco, ele fica aqui no centro Do da terceiro olho, né? sobrancelha, e ele trabalha os nossos olhos físicos e os Sim. nossos olhos Espirituais. espirituais. Tá. E ele é responsável pelas nossas ilusões, Tá. pelos nossos desequilíbrios, Faz mas sentido. também, mas também ele até pelo dogmatismo, fanatismo Uhum. religioso, está meio ali, né? Uhum. Mas também ele trabalha o enxergar além das aparências e também o enxergar novos horizontes. Legal. É bem legal. E o sétimo, né, que fica acima da cabeça, que a gente chama de Coronário. coronário, da mesma forma que o chácara básico está para baixo, virado para a terra, ele é um Uhum. chácara telúrico, o chácara da coroa, ele é voltado para cima, ligado ao céu, né? Sim. E olha lá aquele corpo mental fazendo essa ligação céu e terra, né? Sim, E sim, ele, sim. ele é o responsável pela nossa autoaceitação. Ah, não, ele é a espiritualidade, ele é a conexão espiritual, mas é nele que a gente busca o nosso mestre interior, que a Uhum. gente se aceita, sabe? Como dono da nossa verdade, né? Dono do nosso poder pessoal, dono da Perfeito. nossa criatividade. Então, ele comanda, ele vai daqui, ó, até lá no pé, né? Trazendo a aceitação de todos os nossos poderes, né? Trazendo a paz interior, a esperança para aquilo que a gente faz. Importante. E o lado Uhum. negativo dele é você não viver isso e ficar apegado ao corpo físico, ao apego material. Entendi. Nem tanto céu, Nem nem tanto a tanta terra. terra. É. Espero que essa explicação tenha sido Muito legal, interessante, muito legal. né? Para entender como é que a gente alinha. Então, quando a Uhum. gente alinha, e se a gente partir até para a parte religiosa, as religiões espiritualistas, é por aí também que funciona. Tanto o Sim, processo mediúnico, quanto o sim, processo da troca com aquela pessoa que foi receber aquela energia, sim. ok? Ok, ok. Perfeito até aqui. Então, eu vou falar um pouquinho agora da técnica, Tá, tá? Do alinhamento energético. ok. Essa técnica, ela tem como primeiro passo a aferição da energia ou a medição da energia. Tá, Pela técnica original, a gente chama isso de leitura do campo, né? O tá. que é o campo? É essa A aura, própria esse aura. corpo energético, isso Tá, que é sutil. E isso perfeito. pode ser feito através da sensitividade ou da utilização do terceiro olho, Ok, né? Como pode ser feito por instrumentos que medem energia e que todo mundo já ouviu falar, que é o pêndulo, que é o mais comum, que ele mede energia. radiestesia. Ele mede energia de quê? De tudo que tiver energia, Sim, né? Seja o corpo humano, seja um animal, seja uma planta, o que sim. tiver energia ele vai medir, né? Mas eu não utilizo o pêndulo, porque
e como eu não trabalho com maca e o pêndulo precisa estar deitado, eu trabalho com esse aparelho aqui, ó, que ele se chama aurímetro, Tá. tá? E ele vai fazer esse mesmo trabalho. Ele capta até de forma mais, vamos dizer assim, eu tô mexendo ele aqui, tá? Para Tá, vocês verem. tá, Até de forma, ele tem ainda mais sutilidade, uma sutileza, desculpa, maior do que o pêndulo. tá. No começo é um pouco difícil, porque você tem que controlar muito a mão para ele ficar ó, paradinho, mas é com ele que a gente vai contornando o corpo da pessoa. Eu vou colocar aqui em cima do meu, tá vendo? E ele vai começando a mexer, tá vendo? Tem, E tô aí vendo. ele vai começando a medir que tipo de energia que tem Entendi. na minha cabeça? Não, na minha aura. Tá. Né? E às vezes, quando é na cabeça, ele começa a rodar e fica até maluco, dependendo como que. Aqui, ó. Da Vou fazer energia que tá lá. isso, vou fazer ele maluco agora. Ele fica até maluco, assim, né? De tanto que às vezes a gente tá com a cabeça confusa, né? Então, nessa prática, eu decidi que eu queria mostrar para as pessoas as duas formas de leitura do campo dela. Então, eu Tá, começo com esse sistema de radiestesia, tá. medindo para que ela possa perceber que existe esse campo energético. Porque tem muita gente que ainda duvida, né, Ed? Sim, sim, infelizmente, verdade. Né? Tem Verdade. muita gente que ainda divide. Eu vou fazer um alinhamento energético, só está pensando na dor do joelho, Sim, sim. né? Luna, tem uma pergunta aqui, eu não sei se tem. Bom, eu vou te ler aqui. A Gleide está perguntando se você sabe se os chakras eles podem trazer memórias de outras vidas ou se eles são novos a cada existência. Olha, dentro dos meus estudos, dentro do que eu Sim, conheço, sim, a gente sabe que atualmente, né, existem milhões, né, de estudos e tudo mais. sim, Eu parto do seguinte princípio: se tá, os chácaras são formados a partir dos órgãos dentro ainda da barriga da mãe do bebê, conforme perfeito. à medida que os órgãos vão se formando, ele vai saindo ali, né, pelos Sim, caminhos energéticos e se formando. E quando o sim, bebê nasce, a gente sabe que à medida que nós vamos crescendo, esses chácaras também vão se desenvolvendo conosco. E perfeito. enquanto adultos, eles vão também sendo modelados pelos nossos conhecimentos, pelas nossas emoções, por aquilo que a gente está vivendo nessa vida. Entendi. Ou Mas, seja, e a ideia é que eles seriam novos a cada existência, porque eles isso, fazem parte do exatamente, corpo. Da do mesma maneira que a corpo. gente tem um corpo novo a cada existência. Isso, só que nos nossos corpos áuricos, a Tá? gente tem alguns corpos que algumas pessoas chamam que é o tal do cordão de prata, do duplo Sim, etérico. Então sim, a sim. gente tem um desses corpos aí que é ligado ao plano espiritual, que é um Tá, chakra que nos desliga durante o sono, né? tá. E no meio desses chakras espirituais, porque a gente só estuda os que estão ligados ao nosso corpo físico, nós Perfeito. temos corpos que nos ligam à nossa espiritualidade e o registro dessas espiritualidades. Tá. E essa pergunta foi muito interessante, que quando a gente faz um alinhamento energético, muitas vezes a gente capta esse corpo Tá. que é de uma vida passada, para ser Tá. limpo. E como também a terapia de vidas passadas também trata isso. Da mesma forma, através dos chakras, é a mesma captação. Só que Tá. fica mais na especialidade de vidas passadas. Deu para entender? Gleide, coloca Perfeito. aí se você entendeu. É, Perfeito. Perfeito. é. Então, voltando à técnica, eu Voltando. resolvi Sim. fazer essas duas medições. Eu Tá. meço primeiro Ok. a aura da pessoa, percebo Tá. se o lado direito está mais desequilibrado, está maior ou menor que o lado esquerdo, para ter a Ok. percepção do corpo sutil, né? Que eu Tá. falei que é o corpo verde. E depois a gente mede chácara um por um,
para ver o nível de desequilíbrio de cada um, né? Perfeito. Um rouba a energia do outro, viu, gente? É assim. Ah, Eles, é? nenhum deles funciona sozinho. Se tem um chakra que está melhorzinho, o outro que desequilibrou, ele puxa um pouco a energia, Puxa então eles vão. energia. Existe um sistema de autorregulação aí. Ah, É, tá. nunca, gente, nunca. Ninguém aqui encarnado nessa terra vai ter os chakras todos bonitinhos ali direitinho, né? Vai ter Uhum. sempre um, né? Sim, sim, Então, sim. na minha técnica, eu faço essa medição, já mostro para a Tá, pessoa, já explico, até faço por escrito, eu tenho um mapinha que eu faço, eu falo, olha, tá. aqui que está desequilibrado. Olha aqui, ó, seu desequilíbrio, ó, está aqui no seu quarto chakra, está aqui no terceiro Entendi. chakra, ó, tá mais. Cadê o seu poder pessoal? Está sentindo muita raiva? Então eu já converso com a pessoa Sim. nesse sentido. E quando eu termino essa medição, eu já uso uma técnica de limpeza que é a aromaterapia vibracional, que é com que eu Tá, trabalho. Então, eu já faço a limpeza desses corpos, trazendo um primeiro tá, equilíbrio aí, né? tá. E no segundo momento da leitura do campo energético é que acontece a característica principal dessa técnica, né? Que é a canalização feita pela sensitividade e Tá. que é a utilização do sexto sentido, que é aquele Ok. olhar, né? Os véus além das aparências, e que o que a gente chama de canalização, muitas vezes as pessoas chamam de mediunidade também, do movimento de Tá. mediunidade, tá? E Tá assim, envolvida. é, a mediunidade, ela é vista como a incorporação de energia. No alinhamento Tá, energético, a gente não incorpora nada. A gente faz um trabalho de desenvolver a sensitividade para tá. poder captar esses corpos. Então, nesse primeiro momento, a pessoa pode já me falar o que ela veio, o que ela está, o que está acontecendo com ela, seja emocional, fisicamente, mas eu prefiro que não. Eu falo, olha, Tá. vamos fazer a leitura do campo energético, se você puder me contar agora, né, para eu também não me sentir influenciada. Mas Influenciada. mas a minha experiência, depois que eu faço a leitura do campo Sempre energético, a bate. pessoa fala, tem tudo a ver com o meu tema. Sempre bate. Aham. Porque cada vez que a gente faz a leitura do campo, a gente pergunta para a pessoa, né? Então, no meu caso, as minhas canalizações, como Sim. eu tenho uma conexão muito grande com histórias, eu consigo ver uma historinha completa na Da minha tela pessoa. mental. É, é, essa historinha, ela, é claro, não é uma história, eu consigo ver um Tá, acontecimento, e tá, isso é o que a pessoa me disponibilizou do campo dela. É tá. aquilo que naquele momento precisa ser tratado, precisa ser curado, né? Entendi. E aí a gente conversa um pouco sobre aquilo, como é que mexeu, como é que pegou, da onde veio, né? Ficou claro esse primeiro momento? Sim, sim, sim. Que é É, onde você está identificando, é o início, né? identificando, eu já identifiquei mais ou menos quais as emoções, quais são os corpos, Perfeito. os chakras envolvidos, né? Num segundo momento, a pessoa vai poder me falar ao que ela foi Tá, ali, né? Porque ela esteve ali, o que motivou ela a ir para o alinhamento. ok, Às vezes já é o que o campo já apresentou, às vezes não. Né? Às vezes ok. nem ela sabia que aquele problema lá estava Existia. evidente, né? O alinhamento ele não é invasivo, ele só me disponibiliza o que a pessoa está pronta, Entendi. tá? Está pronta. No segundo momento, é que aí que a gente trabalha com a parte de sensitividade. No meu caso, eu trabalho também com a parte de mediunidade, porque Tá. são 25 anos, né? Enquanto Sim, médium sim, de sim. incorporação. Só que, para mim, foi muito difícil aprender a fazer esse trabalho de mediunização sem o auxílio dos mestres e dos guias espirituais, Tá, porque é outra coisa. Isso para mim foi difícil. Então, assim, eu não recebo espírito nenhum, eu não incorporo. E tá, nesse alinhamento energético, é isso a ideia, você não trabalhar junto com nenhum tipo de religiosidade, para que tá. todas as pessoas possam se sentir confortáveis, né? Perfeito.
E nessa leitura de campo, aí eu vou começar a trabalhar só com emoções. Só com emoções. Aqui você sentiu muita raiva, aqui você queria esganar alguém. Então, Tá. essas memórias que estão presas, né, nesses Uhum. chakras, né, porque essas memórias, isso entrou pelos Sim, chakras, né? sim, Ou com então certeza. que estão presas lá naqueles centros energéticos ligados Tá. a vidas passadas, sim, a pessoa acredita nisso, né? Porque a gente Sim, tem que pensar que ali pode ter pessoas que não acreditam. sim. Eles vão aparecer. Aí a pessoa vai falar: eu não reconheço esse corpo. Eu não reconheço. Não reconheço esse corpo. E aí a gente pode pensar que ou está no consciente ou é um corpo de vida passada. Mas é sempre uma visão negativa, porque é para limpeza. Então nunca vem Perfeito, coisa positiva. Nunca perfeito. vem. Aí eu falo: fica tranquila que a gente vai encaminhar. Então, cada vez que eu puxo uma memória ali encalacrada, doente, Sim, automaticamente eu já vou conversando com a pessoa. Vamos limpar isso porque eu preciso do consentimento dela, né? perfeito. Vamos limpar isso. É nessa hora que entra a cereja do bolo. Eu chamo eles de cereja do bolo desse alinhamento, que são o que a É, gente chama de guardiões. tá. Né? O que são os guardiões que vão me ajudar a limpar a cada memória? Tem pessoas que trazem 3, 4, 5 coisas para tratar. Cada uma delas vai ser limpa, né? Vai ser Uhum. desmagnetizada, Sim, despolarizada. Se é tristeza, tem que virar alegria, perfeito. entende? Tem que sair Sim, como tristeza e voltar como alegria. sim, Se é decepção, tem que sair a decepção e entrar a esperança, a confiança, e assim vai. E aí alguém deve que estar assistindo, deve estar pensando, né? Ah, mas isso não é possível. Gente, é possível sim. Né? Pensa na energia que a pessoa sai dos lugares quando recebe um reiki, um passe. É possível. sim, Então, voltando a falar da egrégora de cura, que são os nossos guardiões, o sim. que são esses guardiões? Eles não são meus, eles não são de Tá, ninguém. Eles tá. são energias do cosmos, energias que estão disponíveis a Uhum. resgatar o melhor dentro de nós. Perfeito. Isso para Então, todo mundo. para todo mundo, isso é conexão espiritual, isso é usar o sexto chakra, acreditar Perfeito. que a gente tem recursos e que externamente entra pelos nossos centros de força e pelos nossos campos sutis a energia que a gente se abrir para receber. Perfeito. Então, Perfeito. na medida que a pessoa aceita que aquele corpo vai embora, porque tem pessoa que briga, tem pessoa que fala, ai Sim, não, mas não, você quer que ele fique aí, tudo bem, né? Mas vamos pensar em outra maneira de sair dessa situação. Na medida que a pessoa me apresenta uma desesperança, o que vai vir? Um guardião que vai trazer esperança no lugar, um guardião da tá. esperança, das habilidades, daquilo que a pessoa tem nela, de condição, de capacidade, para resolver aquilo, né? Perfeito. E é como eu estou dizendo, sou eu que vou definir quem é essa energia? Não. É a própria pessoa que vai Entendi. definir. E essa é a parte que eu falo que é a cereja do bolo. Uma alinhadora antiga, ela conseguiu fazer carta com o que ela imaginou. Esse aqui, ó, é do Tá. Imaricota, que é a energia da criança interior. Aqui, ó, nós temos o jangada, né? Os nomes, eles são fictícios, tá? Na hora Tá. eu vou falando. Aqui é a flexibilidade, o ir e vir, quando a pessoa está muito agitada, tá? E aqui a gente tem 47, tá? Ó, esse aqui é muito interessante. Quando a pessoa não sabe quem ela é, quando ela não sabe usar os conhecimentos, é o Sim, chave do sim. tamanho, tá? Ela é muito grande, mas ela se vê muito pequena, né? A pessoa Entendi. já é grande. Essa energia só vai fazer com que a pessoa que está sendo alinhada se lembre da grandeza dela. Tá. Então, não existe troca. Você não tem que. Não existe troca. Não
que eu tenha qualquer coisa contra, não tenho, Sim, né? sim. Você não precisa dar uma vela, você não precisa fazer um Uhum, trabalho, uhum. não. Mas tem um trabalho a fazer, e eu já vou explicar qual é. Não, Perfeito. eles não dispõem desse tipo de troca, eles não precisam disso. Tá, Porque tá. é só um resgate do potencial interno da pessoa. E como eu já trabalho com oráculos, na minha técnica, eu deixo na minha mesa todos eles assim, né? Espalhados. Tá. E aí, quando eu falo, né? Vamos encaminhar, eu vou limpar agora. Escolhe quem te ajuda a limpar. E é inacreditável. A pessoa escolhe a energia certa que ela precisa naquele momento. Que legal. E eu até gostaria de um dia fazer essa experiência online com alguém que não me Sim, conhecesse, nunca me viu, só sim. para ver que funciona. Acho bem E, legal. e aí, quando a pessoa fala, não, eu aceito, vamos por, a pessoa está muito sem paz, tá? Aí eu chamo o guardião da serenidade. E aí eu vou falar, vou usar você como Perfeito. exemplo. Ed, tá tudo muito conturbado, olha os sentimentos que estão passando por você. Vamos buscar a serenidade? Não, porque quer, quer. Então tá. Aí eu vou canalizar e eu vou chamar o guardião da serenidade e peço Uhum. para ele te acompanhar. E tem o sinal que a gente faz para acompanhar, que é esse, é um estalo. Tá, tá. A pessoa que está recebendo, ela já começa a sentir leveza. Que legal. E aí a gente vai tirando todos esses corpos, essas Tá, mensagens, e a tá. gente tem guardiões específicos para limpar. Às vezes a necessidade da pessoa traz outro, né? Mas a gente tem energias específicas para limpar. Quando é algo que precisa cortar vínculos, seja ancestrais, ou Uhum. seja de alguma coisa que a pessoa recebeu, uma energia que veio de Tá, fora, tudo. tá. Como só aqueles pensamentos negativos que ficam aqui, pensamento repetitivo. Então, a gente consegue ir por diversos caminhos. Mas o alinhamento energético, ele visa mais o energético, para que vá Tá. para o físico, né? E depois que a gente faz essa parte de tira quantas memórias, quantas coisas a gente vai ler e encaminhar, vai depender, não sou eu, é a pessoa que me disponibiliza. Tá. Né? É o que ela está pronta para recuperar, né, os Uhum. potenciais dela e ganhar força de novo. Sim. A partir daí, assim que termina, aí eu faço a leitura do corpo de luz. O que é o corpo de luz? É como ficou sem isso que foi levado embora, sem isso Tá. que foi trabalhado. Depois da limpeza. Isso, depois dessa limpeza. Aí que é a parte que eu mais tive dificuldade, porque eu não trabalho mais com a pessoa, eu já trabalho Tá. com um tempo diferente, que é Tá. um tempo futuro, é um pouquinho mais para frente, que eu consigo ver como é que a pessoa fica após proceder tudo isso. Então eu falo, olha, como eu trabalho mais com história, tem pessoas que falam assim, vou dar um exemplo, né? Olha, eu te vejo muito feliz, eu te vejo alegre, eu te vejo você conquistando coisas dentro do meu campo de sensitividade, do sexto sentido, eu já vou pelo seguinte caminho. Eu te vejo nesse momento numa praia, é uma praia de areia branca, tem muitas conchas, você está se dirigindo ao mar. Então, eu consigo trazer uma história, porque quando eu estudei xamanismo, eu descobri que em algum tempo que eu não me lembro, eu era uma contadora de histórias para crianças. Tá. Entendi. Tá? Você está Porque revivendo isso. porque os indígenas, eles eles não criticam, eles não dão bronca. Eles tinham os contadores de história que iam de, de tribo em tribo, de clã em clã, e quando eles chegavam, os mais velhos se reuniam e falavam, olha, tem uma criança que está fazendo isso, que sai fora de padrão, o outro. E ele ia e reunia todas as crianças e Tá. contava as histórias de cada padrão, para que nenhum se sentisse é, Fora. diminuído, Diminuído. não tão bom contra com os Entendi. outros. Né? E aí, quem está assistindo, né, acredite
né, da forma que entender, mas eu não tenho intenção de falar uma não verdade. Então eu tenho muita facilidade com isso, de ver um desenho, uma historinha, né? E nesse Perfeito. momento, a pessoa vai selecionar mais um guardião para trazer uma mensagem, Tá. né? Que é o guardião da mensagem, que é ela que escolhe. E também que os 47 são perfeitos, né? Mas geralmente vem o que a pessoa. E aí eu vou intuir qual é a mensagem. Essa mensagem a gente chama de mantra ou senha. É uma frase ou uma palavra pré-determinada que a pessoa vai levar com ela para organizar tudo aquilo que ela desorganizou, né? Perfeito. Dali para frente. Então, é como se ela levasse um remédio. Eu peço para escrever na geladeira, tá? Então, toda vez que a pessoa entrar em desequilíbrio, ela mentaliza, ela lê aquela frase para ela se Aquela frase. conectar ao alinhamento. Porque Perfeito. o alinhamento não é para fazer toda semana. Não é uma coisa que você vai. Toda sexta-feira eu vou lá alinhar. Não vai. Ela tem Perfeito. que sustentar aquela energia pelo Uhum. menos um mês. Ela tem que trabalhar com aqueles conteúdos pelo menos um mês. Legal. Para ela se reconhecer e para Sim. se autoconhecer. Perfeito. Aí Perfeito. no final, né, eu converso também, pergunto se a pessoa tem alguma dúvida, se ela quer falar um pouco mais sobre esse corpo de luz que veio, o que, que ela Uhum. sente, como que ela se sente recebendo essa senha e a presença dessa energia que vai vibrar Perfeito. na vida dela, né? E aí eu termino com um outro spray de cromoterapia, né? Tá. Cromoterapia porque eles são feitos com base em cores também, as cores do Tá. chakra, Tá. que é de proteção total, para fazer um bloqueio energético, né? Para ela segurar um pouco aquela energia que ela recebeu ali. Perfeito.